O apartamento de Olivia Wilson, no bairro nobre de Brooklyn, em Boston, era banhado pela luz da manhã, criando uma atmosfera acolhedora. Em sua mesa, perto da janela, havia vários esboços de designs de logotipos quase finalizados. Olivia passou a mão sobre sua barriga crescente enquanto dava os retoques finais em seu trabalho. A mamãe do bebê também vai trabalhar duro hoje, pensou ela. Há alguns anos, Olivia havia deixado seu emprego como professora de artes do ensino fundamental para seguir um novo caminho como designer gráfica autônoma. A decisão de abandonar a estabilidade do magistério não foi fácil, mas sua paixão e talento lhe garantiram uma clientela fiel, e agora ela recebia pedidos constantes de pequenas empresas locais. A porta do apartamento se abriu, e seu marido, Jason, entrou. Ele parecia exausto, afrouxando a gravata após mais um longo dia como arquiteto-chefe em uma construtora. Um sorriso gentil surgiu em seu rosto ao ver Olivia. Como foi seu dia? O bebê está bem? Jason se ajoelhou ao lado de Olivia e encostou o ouvido em sua barriga arredondada. Esse era o primeiro filho deles, e a gravidez de 7 meses estava evoluindo bem. O bebê está ótimo, muito ativo hoje, respondeu Olivia com um sorriso. Mas sua expressão logo se nublou ao lembrar-se da ligação de Ellen. O rosto de Jason também ficou mais sério. O relacionamento dele com sua mãe sempre foi o maior desafio do casamento. O que ela disse desta vez? Sobre o chá de bebê. Lisa está organizando tudo, mas Ellen disse que quer ajudar. Lisa não pôde recusar. Ellen era uma figura respeitada no setor imobiliário local. Seu cabelo loiro sempre perfeitamente arrumado e sua aparência impecável refletiam sua riqueza e influência. Se fosse só isso, talvez fosse administrável. O problema era seu apego excessivo ao filho e sua hostilidade constante em relação a Olivia, como se ela tivesse roubado Jason dela. Mamãe tem boas intenções. É um bom sinal que ela esteja tentando ser mais cooperativa, disse Jason, como sempre, defendendo o comportamento da mãe e justificando suas atitudes como um jeito estranho de demonstrar amor. Olivia suspirou. Sua mãe ligou sobre o berço do bebê, aquele que eu escolhi na semana passada. Ela achou barato e simplesmente comprou outro, sem me perguntar. Chegou ontem. Só descobri porque o entregador me ligou para confirmar. Jason franziu a testa. Isso definitivamente é passar dos limites. Mas, em vez de continuar a conversa, ele rapidamente mudou de assunto. Mas esse é o primeiro neto da minha mãe e do meu pai. É natural que estejam empolgados. Olivia evitou discutir mais. O pai de Jason, Walter, era um homem quieto e reservado, o oposto da esposa. Apesar de sempre parecer educado e cortês, ele nunca se opunha a Ellen, aceitando todas as suas decisões sem questionar. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Olivia recebeu uma ligação de sua amiga Lisa. Oi, Olivia, só para avisar, Ellen adicionou 5 amigas dela à lista de convidados do chá de bebê, sem te consultar. O quê? Pois é, ela me mandou um e-mail direto, já com os nomes, como se fosse uma ordem. Olivia pressionou os dedos contra a testa. Era exatamente o que ela temia. Ellen sempre testava os limites, pouco a pouco, tentando controlar tudo, e as coisas só tinham piorado desde que a gravidez foi anunciada. Ellen oferecia constantemente conselhos de uma mãe experiente sobre a dieta de Olivia, exercícios e até mesmo as roupas que ela usava. Lisa, sinto muito, mas por favor diga a ela que nenhuma outra mudança será aceita. Este é o meu chá de bebê. Tarde da noite, depois que Jason adormeceu, Olivia chorou baixinho na cama. Ela se preocupava com o filho nascendo naquela situação. A interferência de Ellen provavelmente se tornaria ainda mais intensa após o parto. Olivia acariciou a própria barriga e sussurrou suavemente. Eu vou te proteger. Certa manhã, enquanto Olivia analisava sua silhueta no espelho, Ellen apareceu sem avisar. Carregava várias sacolas de compras de uma boutique cara. Um presente especial para você, anunciou, tirando um vestido para o pós-parto. Você precisará recuperar sua forma rapidamente depois do nascimento, pelo bem de Jason. Esses comentários eram comuns, mas, conforme o chá de bebê se aproximava, Olivia desejava que pelo menos aquele dia fosse tranquilo. Ela queria um momento especial, cercada de amigos, celebrando a chegada do bebê. Se Ellen tentasse estragar isso. Olivia balançou a cabeça. Não vou pensar nisso, disse a si mesma. 2 semanas antes do chá de bebê, em um sábado, Olivia revisava sua lista final de compras para os preparativos.
sentada no grande sofá da sala e navegando por um catálogo online no celular. A campainha tocou de repente. Ao ouvir a voz de Ellen pelo interfone, seu coração quase parou. Visitas inesperadas eram uma tática comum de Ellen, um jeito de evitar qualquer recusa. Olivia, você vai às compras, não é? Eu vou com você. Ao abrir a porta, Ellen estava ali, com o cabelo perfeitamente arrumado, roupas de marca impecáveis e o perfume forte que fez Olivia se sentir enjoada por um instante. Ellen, na verdade, hoje... Não seja tímida, Ellen a interrompeu, entrando diretamente na sala. Você não pode carregar coisas pesadas sozinha. Além disso, como mãe de Jason, tenho o direito de dar minha opinião sobre o que comprar para o meu neto. Olivia suspirou, para evitar conflitos. Cedeu. Tudo bem, mas eu já tenho quase tudo. Hoje estou procurando apenas itens pequenos. Ah, é mesmo? A voz de Ellen carregava um tom de desaprovação. E por que você não me consultou? Eu tenho experiência, sabe? Sinto muito. Olivia se desculpou automaticamente. Um reflexo comum em suas interações com Ellen. Na loja de bebês, Ellen assumiu o controle imediatamente. Ao ver o cobertor de tom pastel que Olivia escolheu, torceu o nariz. Esse tecido áspero vai irritar a pele delicada do bebê. Você precisa desta marca aqui. Ela apontou para outra opção que custava 3 vezes mais. Mas minha amiga Sarah comprou esse e o bebê dela nunca teve problemas de pele, rebateu Olivia. Ele lhe lançou um olhar frio. Ah, sim, suas amigas são todas jovens e inexperientes. Já minha amiga Marta, que criou 3 filhos, sempre recomenda essa marca. Na seção de roupas de bebê, Ellen franziu a testa quando Olivia escolheu peças amarelas e verdes. Ainda não sabemos o sexo, então quero cores neutras, explicou Olivia. Ellen riu. Você está satisfeita com essa incerteza? Eu sei que é um menino. No momento em que viu o ultrassom, percebi, o queixo é igual ao de Jason. Mesmo que seja uma menina, essas cores não seriam adequadas para uma criança da família Wilson. Olivia suportou o comentário em silêncio, mas a gota d'água veio enquanto elas esperavam na fila do caixa. Tudo que você escolheu parece tão barato, Ellen disse alto o suficiente para que as pessoas ao redor ouvissem. Não é adequado para o filho do meu filho. A família Wilson sempre valorizou qualidade. Corando, Olivia concluiu a compra em silêncio. Ao saírem da loja, Ellen disse: Estou com fome, vamos para aquele café ali. Mas Olivia já estava exausta. Sinto muito, não estou me sentindo bem. Ellen fez uma expressão de decepção, mas seus olhos permaneceram frios. Ah, é mesmo? Acho que esses desconfortos da gravidez são um sinal de uma mente fraca. Eu trabalhava em tempo integral todos os dias quando estava grávida de Jason. Quando Jason voltou do escritório mais tarde, encontrou Olivia em lágrimas. Sua mãe critica tudo que eu faço. Tudo que escolho é barato ou inapropriado. Jason deu de ombros. A mamãe é perfeccionista. Essa é a maneira dela de demonstrar amor. Ela só quer o melhor para o neto. Mas Jason, Olivia olhou diretamente nos olhos do marido. Isso não é amor, é controle. Sua mãe está basicamente dizendo que eu não consigo fazer nada certo como mãe. Jason pareceu desconfortável. Olivia, minha mãe pode ser dura às vezes, mas ela tem boas intenções. Ela só está pensando em nós. Percebendo que discutir seria inútil, Olivia ficou em silêncio. Naquela noite, a campainha tocou. Um entregador trouxe vários pacotes. Ao abri-los, Olivia encontrou produtos de bebê das marcas mais luxuosas que já tinha visto. No topo, um bilhete com a caligrafia de Ellen dizia: Já que não posso confiar no seu gosto. Olivia desabou e chorou. Aquilo não era apenas interferência. Era uma tentativa de destruir completamente sua confiança como mãe. No dia anterior ao chá de bebê, Olivia foi até a casa de sua amiga Lisa. Enquanto preparava café, Lisa notou sua expressão cansada. O que houve? Você anda sumida. Então, Olivia despejou tudo. O assédio de Ellen, a falta de compreensão de Jason, suas próprias ansiedades e frustrações. Lisa ouviu atentamente e apertou a mão da amiga. Pare de tolerar isso. Ellen está tentando te controlar, e Jason está fingindo que não vê. Amanhã, nós vamos protegê-la. Lisa sorriu com determinação. Você não precisa ser uma vítima silenciosa para sempre. Enquanto isso, Walter Wilson estava sozinho em seu escritório em casa, olhando para um copo de uísque. Ele havia atingido seu limite com o comportamento de Ellen.
Quando eram jovens, havia se sentido atraído pela personalidade forte da esposa, mas ao longo do casamento, sua natureza controladora e perfeccionista só se intensificaram. E agora, vendo como ela assediava Olivia, Walter sentia vergonha de seu próprio silêncio. Ele respirou fundo, inclinou o copo e murmurou para si mesmo: "Fiquei quieto por muito tempo. Chega!" Ele abriu a gaveta da mesa e conferiu os papéis do divórcio guardados lá dentro. Com sua experiência como advogado, já vinha secretamente fazendo os preparativos. Mas ainda havia mais uma coisa. Walter pegou um pequeno gravador de voz. Havia semanas que ele coletava evidências de Ellen falando mal de Olivia. "Amanhã, tudo muda", decidiu. "Não vou deixar mais ninguém se machucar." No dia do chá de bebê, a espaçosa sala de estar de Lisa estava lindamente decorada em tons pastéis suaves. Uma faixa com os dizeres "Bem-vindo, bebê Wilson" estava pendurada na parede, e um arco de balões adornava a entrada. Quando Olivia chegou com Jason, Lisa os recebeu com um sorriso caloroso. "Hoje você é a estrela. Não se preocupe com nada, apenas aproveite", sussurrou no ouvido de Olivia antes de acenar discretamente para Jason. No entanto, ao entrar na sala, o coração de Olivia afundou. Ellen já estava sentada, rodeada por várias mulheres desconhecidas. Ela usava um vestido caro e um colar de pérolas brilhava perfeitamente ao redor do pescoço. "Bem, finalmente você chegou", Ellen disse, lançando um olhar para o relógio. "Suas amigas estão esperando." Olivia notou algo estranho. Algumas das decorações que Lisa havia escolhido tinham sido trocadas. A toalha de mesa já não era mais o amarelo vibrante que Lisa havia escolhido, mas sim um creme suave, do jeito que Ellen preferia. Os alegres girassóis tinham sido substituídos por arranjos de flores sofisticados. "O que aconteceu?" Olivia perguntou a Lisa em voz baixa. Lisa respondeu com um olhar contido de raiva. "Ela chegou mais cedo e mudou tudo, dizendo que queria deixar mais elegante. Eu tentei impedi-la, mas..." Olivia suspirou. "Tudo bem. Eu não quero discutir hoje." Os convidados começaram a chegar um a um, e a sala logo ficou cheia de vozes animadas. Colegas de trabalho de Olivia, amigos da faculdade e jovens mães da vizinhança a receberam com carinho, colocando as mãos em sua barriga e desejando saúde para o bebê. À medida que as conversas e risadas preenchiam o ambiente, Olivia começou a relaxar. Walter, sentado silenciosamente em um canto da sala, observava tudo com atenção. Diferente de seu comportamento submisso habitual, dessa vez ele parecia decidido. Depois de trocar algumas palavras com Jason, seus olhos se fixaram em Ellen de tempos em tempos. Quando os jogos terminaram, Lisa anunciou alegremente: "Hora de abrir os presentes." A empolgação aumentou. Olivia sentou-se no sofá central, com Jason ao seu lado. Ela abriu cada presente com cuidado, sorrindo e agradecendo. Havia roupinhas fofas de bebê, bolsas de fraldas práticas, cobertores feitos à mão. Cada item carregava amor e carinho por ela e pelo bebê. Mas Ellen não perdeu a chance de criticar. "Fofo, mas o bebê vai crescer tão rápido", murmurou. "Esse tecido pode causar alergias", sussurrou mais uma vez, causando olhares desconfortáveis entre as amigas de Olivia. A cada comentário, as expressões ao redor se tornavam mais tensas. Quando Olivia havia aberto cerca da metade dos presentes, Ellen se levantou. Seus olhos brilharam com um ar de satisfação. "Agora é hora do meu presente especial", anunciou, apontando para uma grande caixa no canto da sala. 2 convidados se levantaram para ajudá-la. Os homens ajudaram a trazer a grande caixa enquanto a sala ficava em silêncio. Ellen sorriu e disse: "Eu preparei isso especialmente, Olivia. Abra." Olivia, nervosa, se aproximou da caixa e desamarrou a fita lentamente. Ao levantar a tampa, seu coração disparou. Uma gaiola de metal apareceu. Era, sem dúvida, uma caixa de cachorro. O silêncio atordoado foi quebrado pela risada alta de Ellen. "Essa criança. Eu vi o ultrassom latindo o tempo todo como um cachorro", disse ela divertida. "Jason me contou que o médico comentou durante o check-up: esse bebê é muito ativo." A cor sumiu do rosto de Olivia. Ao seu lado, Jason tinha uma expressão confusa. "Mãe, isso..." ele começou, mas Ellen o ignorou completamente e continuou. "Todos vocês conseguem imaginar? Essa criança ainda nem nasceu e já é incontrolável, se debatendo no ultrassom como um cachorrinho mal comportado." Ela se aproximou da gaiola e abriu a portinha. "Isso combina perfeitamente."
Pegou a foto do ultrassom de Olivia da mesa e tentou colocá-la dentro da gaiola. Algumas pessoas na sala, especialmente as amigas de Ellen, soltaram risadas nervosas. Ellen, você é tão engraçada, comentou uma delas. Mas Olivia não conseguia rir. Ela estava paralisada, incapaz de se mover. Lágrimas brotaram em seus olhos, e seu rosto ficou vermelho de vergonha e raiva. A atmosfera na sala tornou-se insuportavelmente pesada. Lisa, ao perceber o estado de Olivia, começou a se mover em direção à amiga quando, de repente, uma voz poderosa preencheu o ambiente. Chega! O grito ecoou pela sala, e todos se viraram, surpresos. Era Walter. O homem, geralmente quieto e reservado, agora estava com o rosto vermelho de raiva, seus punhos cerrados. Ellen, você foi longe demais. Abaixe essa gaiola agora mesmo. Ellen ficou momentaneamente abalada pela fúria do marido, mas logo se recompôs. Ah, Walter, é só uma brincadeira, todo mundo está rindo. Ninguém está rindo. A voz de Walter tremeu de indignação. Você sempre faz isso. Machuca as pessoas e depois tenta dizer que é uma piada. Ele caminhou até Ellen enquanto todos na sala prendiam a respiração. Olhou diretamente nos olhos da esposa e declarou: por 35 anos, observei em silêncio sua tirania, sua obsessão em controlar tudo, sua interferência na vida do nosso filho, seu assédio contra Olivia. Eu não vou mais tolerar isso. O que você está dizendo? A voz de Ellen saiu tensa. Eu fiz tudo pela nossa família. Não, Walter ergueu a voz. Você fez tudo por si mesma. Você tenta destruir qualquer coisa que não seja do seu jeito. Ele respirou fundo e declarou: nosso casamento termina hoje. O ambiente foi tomado por um silêncio absoluto. Ellen ficou de boca aberta, incapaz de dizer qualquer coisa. Jason se levantou, olhando de um lado para o outro, entre o pai e a mãe. Pai, fique calmo, filho. A voz de Walter estava baixa, mas cheia de firmeza. Estou consultando advogados há 3 meses. Fiz todos os preparativos. Hoje, aqui, isso acaba. Olivia se levantou devagar e segurou a mão do marido. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas não eram de humilhação. Eram lágrimas de alívio. Finalmente, aquilo estava acabando. Ela olhou ao redor e, com um suspiro, virou-se para seus amigos reunidos. Sinto muito por tudo isso, disse, com um nó na garganta. Sinto muito que as coisas tenham acontecido dessa forma. Lisa rapidamente se aproximou de Olivia e envolveu seus ombros com um abraço reconfortante. Não se desculpe, você não fez nada de errado. Walter deu um passo à frente e abaixou a cabeça em um gesto de desculpa. Olivia, eu estou cheio de arrependimento, por ter ficado em silêncio, por não ter te protegido. Eu prometo que esta é a última vez que você terá que suportar isso. Ellen, de repente, começou a rir. Uma risada aguda, quase histérica. Isso é impossível, ela gritou, os olhos arregalados. Você está me deixando? Isso é absurdo. Seu tom era de incredulidade e desprezo. Você é um homem patético. Walter, não consegue fazer nada sem mim. Ela olhou ao redor da sala, buscando apoio entre os convidados. Seus olhos suplicavam por solidariedade, mas tudo o que encontrou foi silêncio. Até seus amigos estavam olhando para baixo, evitando seu olhar. Ellen então se virou para Jason e caminhou até ele, seu rosto exibindo um misto de desespero e urgência. Jason, você entende, não entende, o quanto eu te amo. Eu sacrifiquei tudo pela sua vida. Jason olhou para sua mãe. Seu rosto era um reflexo de emoções conflitantes. Memórias da infância vieram à tona, o carinho excessivo, a presença sufocante, e agora, a crueldade que ela demonstrava para com sua esposa. Ele respirou fundo. Mãe, sua voz saiu baixa, porém firme. Por favor, pare agora. Naquele momento, toda a cor sumiu do rosto de Ellen. Ela olhou para o filho e, pela primeira vez, o medo brilhou em seus olhos. Seu maior temor estava acontecendo bem diante dela. Ela estava perdendo Jason. Nós não precisamos dessa gaiola, Jason disse calmamente. Nosso bebê precisa de amor e respeito, não do que você tem mostrado. Ele segurou a mão de Olivia e ficou ao lado dela, em um gesto de apoio inabalável. Hoje, paramos de ficar em silêncio sobre seu comportamento. A atmosfera na sala mudou. O ar, antes carregado de tensão e medo, agora parecia mais leve, cheio de esperança. Olivia apertou a mão de Jason com força.
No silêncio que dominava o ambiente, Walter respirou fundo e se virou para os convidados. Todos, peço desculpas por estragar uma celebração tão especial. Sua voz era calma, mas seu olhar refletia anos de sofrimento. Mas eu não posso mais continuar em silêncio. Ele deu alguns passos à frente e segurou a mão de Olivia com respeito. Olivia, eu queria me desculpar há muito tempo. Por favor, me perdoe pela minha fraqueza, por não ter impedido o comportamento de Ellen antes. Olivia assentiu, lutando contra as lágrimas. Walter então voltou seu olhar para Ellen. Nosso casamento pode ter parecido perfeito por fora, ele disse, pausadamente. Mas, por 35 anos, fui vítima do seu controle e do seu abuso emocional. Ellen abriu a boca para rir novamente, mas sua risada soou vazia. Dessa vez, ninguém a acompanhou. Walter, o que você está dizendo? Sua voz tremeu. Eu sempre cuidei de você. Walter balançou a cabeça, mantendo a calma. Cuidado? Ele repetiu. Ellen, você destruiu minha confiança. Dia após dia, você nunca aceitou minha opinião. Ele deu um passo à frente. Se eu dissesse que queria seguir um caminho diferente, você dizia que eu era incapaz. Se eu tentasse socializar, você dizia que meus amigos não estavam no nosso nível. Lisa, percebendo o peso da conversa, olhou discretamente para os outros convidados e fez um sinal sutil. Algumas pessoas começaram a se mover para outro cômodo. Esse era um assunto de família. Nem todos precisavam testemunhar. No entanto, os amigos mais próximos de Olivia e as mulheres que Ellen havia trazido permaneceram na sala. Walter então retirou papéis dobrados do bolso do terno. Os preparativos para o divórcio já estão completos. Consultei um advogado. O rosto de Ellen empalideceu. Não há provas. Eu fui uma esposa perfeita. Provas? Walter sorriu tristemente. Ellen, eu só quero ser livre. Mas, se você precisa de provas. Ele puxou um smartphone do outro bolso e tocou na tela. O que ecoou pela sala foi a voz de Ellen, clara e inconfundível. Aquela mulher, Olivia, é a pior. Não é digna de Jason. Vem de uma família pobre, sem educação. Ela não entende nosso status social. Quando o bebê nascer, terei que ensiná-la a criá-lo. Aquela mulher não pode educar uma criança. A gravação continuou. Walter é inútil. Ninguém precisa da opinião dele. Jason é meu filho. Eu o criei. Ninguém pode tirá-lo de mim. O silêncio caiu sobre a sala. Jason, pálido de choque, olhou para sua mãe. Mãe, isso é verdade? Sua voz tremia. Ellen, de repente, ficou na defensiva. Eu estava pensando em você. Eu só queria proteger nossa família perfeita. Proteger? A raiva brilhou nos olhos de Jason. Mãe, você estava destruindo tudo. Assediar Olivia? Insultar o pai? Você chama isso de amor? Olivia colocou a mão no ombro de Jason. Seus olhos mostravam empatia. Ela entendia o quanto ele estava machucado. A mãe que ele idealizava estava desmoronando diante dele. Estou envergonhado. Jason murmurou, segurando a cabeça. Eu duvidei das palavras da minha esposa todo esse tempo. Tudo que Olivia disse era verdade e, ainda assim, Você é filho dela, Olivia disse suavemente. É natural que você não quisesse acreditar. Walter se aproximou do filho e colocou um braço em seus ombros. Eu fui igual a você. Continuei me afastando da verdade. Mas você me deu coragem. Jason olhou para o pai com uma expressão confusa. Sim, Walter continuou. Ver você escolher Olivia e começar a construir sua própria família me fez perceber que eu também precisava mudar. Ele sorriu. Você é mais corajoso do que eu fui. Enquanto os dois falavam, Ellen começou a recuar para um canto da sala. Ela mordeu o lábio, parecendo querer dizer algo, mas incapaz de encontrar as palavras. A imagem perfeita que ela construiu ao longo dos anos estava desmoronando em um instante. Ela olhou para Jason, sua última esperança. Você é meu filho, eu te trouxe a este mundo, tudo que você é por minha causa. Não, mãe, Jason respondeu lentamente. Eu vivi minha própria vida, e agora estou criando uma nova família. Eu não estarei mais sob sua sombra. Ele pegou a mão de Olivia e olhou fundo em seus olhos. Você e o bebê são minha família agora. Eu prometo proteger vocês dois. Lágrimas brotaram nos olhos de Olivia. Pela primeira vez desde que se casaram, seu marido estava completamente ao lado dela. Jason gentilmente pousou a mão sobre a barriga da esposa e disse, com firmeza: Mãe,
A menos que você respeite Olivia, eu não vou deixar você ver nosso filho. Ellen olhou ao redor, como se procurasse apoio entre seus amigos. Mas eles permaneceram em silêncio. Por anos, eles admiraram a vida perfeita de Ellen e aceitaram suas palavras sem questionar. Mas hoje, pela primeira vez, testemunharam a verdade. Ellen murmurou, sua voz trêmula. Eu era perfeita. Eu fiz tudo perfeito. Walter suspirou. Aparência perfeita e amor perfeito são coisas diferentes. Ellen. Ele se aproximou da esposa. Vamos para casa. Já chega por hoje. Ele estendeu a mão para ela, silenciosamente. Ele a guiou até a porta. Ellen não resistiu, seguindo-o como se toda a sua força tivesse se esvaído. Antes de sair da sala, ela olhou para trás, fixando os olhos em Olivia e Jason. Mas, desta vez, o que se refletia em seu olhar não era raiva nem tristeza e sim medo. Pela primeira vez, Ellen temia perder aquilo que mais valorizava. Quando a porta finalmente se fechou, os que ficaram na sala soltaram um suspiro de alívio. Lisa deu um passo à frente e, com um sorriso animado, disse: agora, vamos continuar celebrando este bebê maravilhoso. Ainda há muitos presentes para abrir. Com essas palavras, o clima na sala mudou. Os sorrisos retornaram, as conversas voltaram a fluir, e o ambiente se encheu novamente de alegria. Olivia olhou para Jason e, naquele instante, sentiu uma sensação de segurança como nunca antes. Pela primeira vez, ela sabia o verdadeiro significado de ter um lar. A suave luz da primavera entrava pela janela em Boston. Emma, vem para a mamãe. Olivia abriu os braços, esperando sua filha de 10 meses. Emma Wilson caminhou em direção à mãe com passinhos vacilantes e um sorriso brilhante. 3 meses após o chá de bebê, Olivia deu à luz uma menina saudável. Jason tirou sua primeira licença paternidade da empresa e, juntos, os dois compartilharam as alegrias e desafios da parentalidade. Seu pequeno apartamento se encheu de risadas infantis, brinquedos espalhados pelo chão e uma felicidade sem precedentes. Em uma tarde de domingo, a campainha tocou. Quando Olivia abriu a porta, encontrou Walter sorrindo. Nas mãos, ele segurava uma pequena cadeira de madeira. Fiz isso à mão para minha primeira neta, ele disse, orgulhoso. Sempre quis ser marceneiro quando era mais jovem. Desde que iniciou o processo de divórcio, Walter começou a trilhar um novo caminho. Ele alugou um apartamento, dedicou-se à marcenaria como hobby e, pela primeira vez em muito tempo, parecia verdadeiramente feliz. Seu rosto exibia uma vitalidade que há anos não se via. Pai, isso é maravilhoso. Jason admirava o trabalho do pai. Eu não fazia ideia de que você tinha esse talento. Walter riu baixinho. Eu mesmo não me conhecia. Pela primeira vez na minha vida, sinto que sou livre. Com o tempo, Olivia construiu um vínculo surpreendentemente próximo com Walter. Ele os visitava pelo menos 2 vezes por semana, aproveitando cada momento com a neta e, às vezes, oferecendo conselhos sobre o trabalho de design de Olivia. Sempre dizia: queria ter encontrado coragem antes. E Olivia, com um sorriso gentil, sempre respondia: o momento foi perfeito. Certa manhã ensolarada, uma carta chegou na caixa de correio. Era de Ellen. Olivia segurou o envelope por um longo tempo, contemplando se deveria ou não abri-lo. Por fim, tomou coragem. Para Olivia, Jason e Emma. Agora estou fazendo terapia. Comecei a entender minhas ações e a dor que causei a todos vocês. Percebi que meu comportamento controlador veio de uma ansiedade profunda e um medo sufocante. O medo de que eu não seria amada a menos que fosse perfeita sempre me impulsionou. Eu sei que talvez não mereça perdão, mas, sinceramente, peço desculpas. Espero que, um dia, eu possa conhecer minha neta. Ellen. Naquela noite, depois de colocar Emma para dormir, Olivia e Jason sentaram-se à mesa da cozinha, frente a frente. O que você acha? Jason perguntou, cauteloso. Olivia suspirou. Para ser honesta, tenho sentimentos confusos. Mas, se ela está tentando mudar. Depois de uma longa conversa, os dois chegaram à mesma conclusão. Seria um processo lento, mas eles estavam dispostos a tentar reconstruir o relacionamento, pouco a pouco. Decidiram começar com visitas curtas, observando as mudanças de Ellen ao longo do tempo. Na manhã seguinte, o primeiro passo para a reconciliação começou.
Olivia estava perto da janela, segurando a pequena Emma adormecida nos braços, enquanto observava o nascer do sol. Todos nós cometemos erros, sussurrou suavemente, mas o mais importante é ter a coragem de reconhecê-los e tentar mudar. Ela abraçou sua filha com ternura, sentindo o calor suave da manhã invadir o quarto. O futuro ainda era incerto, mas um primeiro passo havia sido dado rumo à construção de uma família mais forte e saudável. Do lado de fora da janela, um novo dia estava apenas começando.